Oi, gurias. Então tá, já que a gente não conseguiu ter nosso encontro, eu vou explicar aquilo que eu falaria no momento virtual, tá? Quando essa ferramenta estiver ajustada, que eu acredito que para a semana que vem já vai estar tudo ok, vai aparecer para você sempre um pouquinho antes das 19, mas normalmente às 19 horas. Vão entrar ali, né, no acesso como vocês tinham visto, mas que não deu para a gente fazer, tá? A dinâmica segue igual, tá, pessoal? A primeira aula, o primeiro encontro não tem avaliação, começa a avaliação a partir do segundo encontro. No caso, que estava programado para a nossa disciplina agora, de Fundamentos e Metodologia da Alfabetização e Letramento, é que a primeira avaliação vai abrir no dia 8 de abril. Ela fica aberta 2 semanas, tá? E são só 10 questões objetivas, então não tem mais dissertativa, não tem a redação. Mesma coisa vai acontecer na outra semana, que vai ser dia 15. Se eles mudarem o calendário, eu acredito que não vão mudar, mas se eles mudarem, daí muda as datas, mas seria dia 15, a próxima avaliação. E a avaliação final vai ser no AVA também. Como é que vai ser essa avaliação? Mesmo formato que vocês tinham da avaliação no polo, ela vai ter as questões objetivas, as 10 questões objetivas e mais 2 dissertativas. A diferença é que vocês não vão escrever, vocês vão digitar essas respostas, tá? Direto ali no ambiente virtual. Mas isso a gente vai retomando aos pouquinhos até lá. Diferente do que acontece no presencial, gurias, vocês não precisam fazer a prova dia 22/4, ela vai ficar aberta mais tempo, tá? Mas isso a gente vai retomando mais próximo. Então a avaliação final seria só dia 22 de abril, final do mês. Como a gente vai iniciar essa disciplina de alfabetização e letramento, ele é bem importante, tá? Porque nós vamos trabalhar, que eu já tinha dito para vocês, com os critérios próprios da alfabetização da criança. Como a gente está juntando e a gente não pode desassociar alfabetização de letramento, porque um processo está implicado no outro, a gente começa a pensar isso lá nas práticas da educação infantil. O que a gente identifica lá na educação infantil? As ações de letramento, não da alfabetização. A questão só é que a gente precisa se apropriar do letramento para que isso seja um bom subsídio para a criança depois na alfabetização. O que é o letramento, guris? É a gente perceber o universo que está à nossa volta com a construção da grafia, da letra. Então, onde é que a gente vê presente isso? Nós já conversamos em outras disciplinas essas questões. Nos rótulos, nas placas, nas imagens, em tudo aquilo que dentro do nosso meio está expresso, tá, a partir das letras. Então a criança ela não vai fazer a leitura das palavras, mas ela vai reconhecer as letras. Exemplo disso super clássico, o Nescau. A criança chama Nescau, ela aponta. O que a gente está achando? Que ela está lendo a palavra Nescau. Mas ela não está lendo, ela está reconhecendo que aquele conjunto de símbolos formam uma palavra Nescau. Então a gente tem que vir numa evolução, tá? Primeiro a criança, ela reconhece lá na educação infantil, ela começa o desenho, esse desenho ele vai se diferenciando ao longo da caminhada dela para a letra, então existe uma etapa de evolução. Primeiro ela tem o desenho, e depois esse desenho vai se formar numa letra. Por isso que normalmente na pré-escola, no jardim, a gente trabalha muito com a questão do funcionamento do reconhecimento da letra, né? Reconhecer a letra do nome, reconhecer vogais, reconhecer as letras do alfabeto, porque ela deixa de ser um desenho, um símbolo, né? Um signo, e passa a ser uma letra. Isso é a primeira conquista da criança no processo de alfabetização e letramento. Quando esta criança está letrada, que é quando ela faz essa separação de símbolo e letra, aí sim a gente tem subsídio para a próxima etapa, que é a da junção das letras. Essa junção são aquelas antigas questões das sílabas. Então ela vai reconhecer a letra, ela vai identificar o som dessa letra, ela vai estabelecer essa conexão, grafia e som, e a gente vai começar os encontros, os conjuntos das sílabas. Então a gente tem mais uma evolução. A gente sai do símbolo para a letra, da letra para a sílaba. No momento em que a gente consegue identificar sílabas com a criança, como é que a gente identifica isso, gente? Quando nós vamos ensinar para uma criança, vou pegar uma palavra, banana. Eu não digo assim, ó, banana. Banana.
na. Eu vou separando ela na fala. Eu vou explicando para ela que existem esses encontros, para ela ver quantas vezes o som do A está implicado na letra que vem antes. Por isso que aqueles métodos bem tradicionais de ensino, que pegam as consoantes e vão acrescentando as vogais, eles até hoje são utilizados, porque é um primeiro método da gente começar a mostrar para a criança a construção das palavras. Então, rapidamente, depois eu vou detalhando mais isso, tá, gente? Hoje é primeiro encontro, então é só para vocês se situarem no universo da alfabetização e do letramento. O que a gente tem depois do domínio da sílaba? A construção das palavras. E aí vocês vão ver aquelas crianças que escrevem as palavras faltando algumas consoantes, faltando algumas vogais, que é normal no processo de alfabetização. Ela vai construindo as palavras, ela vai aos poucos dominando essa escrita. Então vai ver a banana, vai aparecer B-A-N-N-A, né? Banana, ou bana. Né? Ela está num processo de construção, ela está tentando linkar todas as sílabas. Quando ela consegue escrever as palavras com as sílabas completas, o que aconteceu? Ela conseguiu dominar a escrita da palavra. Então ela já está mais instrumentalizada no processo de alfabetização. Aí o que a gente começa a apresentar para elas, gurias? A construção das frases, porque a construção da frase ela é mais complexa. Ela junta um conjunto de palavras e ainda precisa uma lógica, que é aí que vai começar a interferir na qualidade da interpretação e da leitura. Aí sim a criança tem que começar a botar sentido naquilo. Né? Nas frases curtas que tem que ter sentido. Eu não posso botar assim, a mamãe bebeu o gato. O gato a gente não vai beber. Né? Então, o gato bebe leite, que é uma coisa ali do 1900 bolinha. Né? Mas são frases com conexões. Então a gente começa a ensinar a criança a dar sentido para o conjunto de palavras. Depois disso, quando ela já consegue construir as frases, que daí é um passo para as produções de texto, para os pequenos textos, aí nós podemos categorizar a criança como alfabetizada, que daí ela já está escrevendo e está lendo. Claro que isso é um processo bem complexo, tá, gente? Não é da noite para o dia. Por isso que a gente tem os programas de alfabetização na idade certa, por isso que hoje a gente tem vários problemas no nosso processo de alfabetização, porque é complexo e a criança precisa ter toda essa etapa respeitada. Se a gente já quiser jogar a sílaba direto para ela, ela ainda não reconhece que letra é diferente de símbolo, estamos ralado, a criança não vai aprender. Ela primeiro tem que ter esses processos de construção para entender. Então depois, ao longo aí das semanas, a gente vai conversar também, eu vou gravar outros vídeos durante a semana para vocês, senão o vídeo fica muito longo, acho que vocês também perdem bastante. Do que são os métodos sintéticos e analíticos dentro da alfabetização, tá? Como é que eles se caracterizam, como é que é a construção dessa alfabetização e principalmente, que é uma coisa que eu quero já no Encontro Online fazer com vocês, o exemplo, que é a construção do teste da psicogênese. Então quem tem interesse já busque aí o que é o teste da psicogênese. Porque dentro do teste da psicogênese é onde vocês vão entender o nível que essa criança, aluno de vocês, aí do 1º ao 3º ano, que é o bloco da alfabetização, em que nível que ela está desse processo de alfabetização dela. Se é silábico, se é pré-silábico, se é alfabético. Então isso tudo a gente vai delinear, porque esse teste da psicogênese, vocês, quanto pedagogas, precisam saber a estrutura e precisam saber aplicar ele. Quem fez magistério provavelmente já ouviu falar no teste da psicogênese, mas também não adianta a gente sair dando lista para a criança, escrever tudo desgovernadamente e dar uma categoria para ela. Isso é um processo de construção. Por isso que depois eu vou gravar um videozinho para vocês, até mostrando aqui, botar uns papelão aqui na minha parede, vou escrever para vocês, como é que a gente faz um teste da psicogênese e como a gente usa ele para o processo de alfabetização ser um processo comprometido com a aprendizagem da criança. Porque não quer dizer que a gente vai encher de palavras, que a gente vai, eu vou usar só a letra script, que é a letra bastãozinha, né? Ou só a letra cursiva. Não é isso que é a preocupação, tá, gente? Que muitas de vocês já disseram isso, quando os filhos de vocês vão para 2º, 3º ano. Tem que escrever emendado. Não é essa a preocupação, a gente tem que saber a diferenciação, que a criança tenha a clareza da letra e da construção da junção das letras. Né? Basicamente é isso que a gente precisa propor. Então, para a gente começar esses disparadores e vocês se sentirem convidadas a entrar nesse universo da alfabetização, que é muito importante, gente. Lembrem que todo semestre eu falo, né? Em que momento a gente aprende a ser alfabetizador, porque não é fácil. Né? E a gente tem várias estratégias e mesmo assim, ainda quando a gente vai para a prática,
nós precisamos buscar muito, tá? Mas a gente pensar o seguinte, alguma prática que introduza o letramento das crianças. E o que eu quero com este letramento? Que é o que eu estava propondo aqui para vocês, tá? No slide ali, deixa eu pegar aqui. Olha, no slide 4 eu estou pedindo o quê? Que vocês elaborem uma atividade para desenvolver o letramento em turmas de pré-escola, né, de jardim da educação infantil, porque a gente só começa a trabalhar com as crianças, gurias, a diferenciação efetiva, porque se no maternal eles já estão diferenciando, beleza. Mas assim, vamos também dar tempo para as crianças, não vamos acelerar os processos, senão a gente queima muita etapa. Mas a gente começa a se preocupar com a identificação da letra lá nas turmas de jardim e pré-escola, lá nas turminhas de 5 anos. Então vocês vão pensar uma atividade de letramento para turmas de educação infantil ou quem desejar uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, que é quando elas efetivamente começam o processo de alfabetização, mas o foco é letramento, tá? Não precisa objetivo, não precisa título, eu quero só a descrição de uma atividade. Que atividade vocês fariam para trabalhar o letramento em uma turma de primeiro ano ou de educação infantil para a escola, tá? O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão utilizar nessa prática de vocês algum recurso pedagógico. O que é um recurso pedagógico? Foram alunas do 5º semestre. Jogos, brinquedos, cartazes, o que vocês quiserem. Vocês vão fazer a descrição dessa atividade, tá? Vão fazer uma foto desse recurso pedagógico que vocês vão utilizar e vocês vão postar aí no nosso grupo, até para socializar as práticas com os colegas. Posta a foto e a descrição da atividade embaixo. Por isso que pode ser uma descrição simples. Só o que vocês estão fazendo nessa atividade. Exemplo, eu vou pegar folhetos de jornal e vou fazer recortes de imagens do supermercado onde apareça o nome do rótulo da imagem do supermercado. Uma lata de óleo, né? Então está escrito ali a marca do óleo. Então, cada criança vai escolher os seus produtos do supermercado, a gente vai colar numa folha e vamos identificar que existem as imagens e dentro das imagens tem as letrinhas. Isso é uma atividade de letramento, que a gente está mostrando para elas que tem as letras e que aquilo se chamam letras. A gente não precisa trabalhar A, B, C, D, não. São as letras dentro dessa imagem. Então, isso é uma prática de letramento. A criança está visualizando as letras, está recortando, está colando, está trabalhando várias coisas. Então, até porque nós somos bastante, a ideia é socializar, postem a foto do recurso pedagógico de vocês. Ah, prof, mas eu não posso sair de casa, não tenho nada para fazer um recurso pedagógico. Desafio 1. Tentem usar alguma coisa que vocês tenham em casa. Pode ser os próprios alimentos que vocês têm no armário, gurias. Peguem, botem eles. Eu já fiz isso quando eu tinha turma de alfabetização, de levar assim vários objetos, uma caixa de maisena, um litro de leite, um pote de Nescau e pedir para que eles brincassem de mercadinho e depois a gente registrava quais foram as compras que a gente fez. Eles desenhavam. E daí a gente ainda trabalhava as quantidades, né? 1, 2, 3, cada um podia comprar só 3 ou só 2. Enfim, criatividade de vocês. Quero a foto do que vocês fizeram e a descrição breve dessa atividade. Beleza? Bem tranquilo, né? E aí depois a gente vai problematizando. Durante a semana depois eu faço mais algumas explicações para ir ajudando vocês, tá? Tranquilão. Vocês estão com tempo aí, façam bem lindos para me deixar bem orgulhoso. Só para repassar rapidinho, gurias, a questão do estágio, tá? Que tinha gente bem preocupada. Nós estamos com essa questão da pandemia agora com tudo parado até dia 30 de abril. Então, assim, até 30 de abril ninguém vai fazer nada de estágio. Não tem como fazer. A Unicelv já está pensando em algumas coisas, então, assim, por enquanto não tem nada. O que eles entendem? Se a gente voltar em maio, dá tempo tranquilo de fazer o estágio. Ainda tranquilão. Não vamos ter nenhum problema muito mais grave, tá? O que vocês têm que aproveitar esse momento? Retomem o material de estágio que eu já mandei. Vejam quais são os documentos. Imprimam os documentos da trilha, deixem tudo bonitinho. Quem não tem impressora, espera para fazer isso no retorno, tá? Vejam quais são os materiais que eu mandei, né? Retomem lá modelo de projeto e observação, onde vocês não vão poder fazer muita coisa agora. Vocês podem ter ideias, né, de atividades para as crianças, né? Coisas assim que são bacanas que eu acho que dá para ir explorando, joguinhos, brincadeiras. Vão pensando nisso para as aulas de vocês, tá? Mas nesse momento utilizem para desenvolver o referencial teórico do paper, aquela parte que é da teoria. Então assim, busquem artigos naquelas bases que eu já falei para vocês, sobre o brincar, sobre o desenvolvimento infantil.
Tem muita coisa da Maria Carmen Barbosa, essa autora vocês podem procurar aí, a Craide, né? Pessoas assim que têm obras na área da educação infantil que são bem bacanas e dá para vocês utilizarem. Retomem o livro da Uniaselv da Educação Infantil para verem também e vão estruturando a parte de referencial teórico do estágio. Qual é a parte do referencial teórico do estágio? A que vai falar sobre a educação infantil como um todo. Então vocês vão falar sobre a criança, enfim, aquilo que vocês dentro da educação infantil gostaram mais. Beleza? Vejam o livro da Uniaselv e outra, não fiquem presas só no livro de educação infantil da Uniaselv. Podem tirar citações de lá, mas tem que buscar artigos, outros livros. Também vou ver o que eu acho aqui, compartilho com vocês outras dicas de leitura nos próximos dias, tá? Paper eu vi que tá todo mundo já trabalhando. Ótimo, gente, excelente. Gostei que muitos quiseram fazer o paper individual. Eu acho que isso aí, para aqueles que estavam mais inseguros, foi importante. Então, vamos em frente. O tema desse semestre é vivências educativas. Então, vários já me perguntaram possíveis temas. Gente, vivências educativas é um tema super amplo. Fica a critério de você, só não pode fugir demais, entendeu? Querer falar de matemática, daí não pode. Mas, sobre o trabalho do docente, desafios da educação, que foi os temas que eu botei aqui no slide, tá? Deixa eu até ler aqui para não ser diferente. Importância do pedagógico na aprendizagem, a formação do professor, qual é a importância dela. Então, tudo isso vocês podem abordar, tá? É aquilo que chama mais a atenção de vocês. Até porque lá no capítulo dos materiais e métodos, vocês têm que dizer o porquê que vocês escolheram isso. Então, vocês vão justificar para mim o porquê que vocês quiseram falar dentro das vivências educativas sobre isso. Quem tem experiência em educação infantil, nos anos iniciais, que quer falar sobre o trabalho do professor nessas etapas, toca a ficha, sem problema. Pode ser também. Quero falar da EJA, pode falar também. Show de bola, tá? Bem tranquilo. Só tocar em frente e vão me mandando que assim, conforme eu vou conseguindo corrigir, eu já vou devolvendo, tá? Gente, a disciplina é bem bacana. Vou esperar essas atividades. Acho que a gente já, hoje, tendo essa noção do que é o letramento, eu já fico bem contente, né? Eu vou botar mais uns slides sobre o conteúdo resumido da unidade 1. Então, assim, tem bastante material, vão se organizando e aí a gente vai conversando durante o resto da semana, tá bom? Estou com saudade de vocês, das nossas bagunças, do chimarrão da FAB, né? Que lembra sempre de me dar um chimarrão, porque tem umas egoístas de chimarrão. Tô brincando, tem gente que também me dá. Das comidas que eu ganho, das trufas, de não sei o que, dos bolinhos, piriri, né? Tá? Então, assim, cuidem-se, gente, não dá para entrar em pânico. Eu acho que esse alerta do governador ele é importante para a gente ver que temos que ficar em casa. Aqui em casa também não é fácil, porque a gente trabalha o dia inteiro, né? Então, a gente está fazendo uma força-tarefa também de conseguir organizar nossa rotina de trabalho, de não comer até as paredes, né? Porque daí a gente faz comida o tempo inteiro e come. Então, isso é importante a gente ter uma rotina para não enlouquecer, né? Porque isso tudo vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal. E a gente tem que continuar com a nossa cabeça no lugar. Então, quem tiver precisando de algum apoio, alguma coisa, pode me chamar, a gente vai se apoiando. E eu tenho certeza que assim, ó, a gente precisa ter tranquilidade, ter paciência. Nós somos professores, quem já está atuando, futuros professores, e nós precisamos ter essa postura mais tranquila. Porque senão a coisa só degringola, tá bom? Um abração, um beijo em vocês, curtam as famílias, limpem a casa, arrumem os armários, façam o que vocês quiserem, né? Pirem aí o que vocês quiserem pirar também, gritem, escovem. Quando tá muito deprimida, vai lavar o banheiro, né? Troca uma coisa de lugar, que é bom. Mas acho que a gente vai conseguir fechar esse semestre e vamos passar por tudo isso com os aprendizados para a nossa vida, né? Porque ninguém esperou passar por uma situação dessa. Eu, pelo menos, nunca imaginei que na minha vida eu ia passar por um isolamento assim. E a gente precisa levar a sério e cuidar da gente e dos outros também, tá bom? Beijo grande, estudem, me escutem até o final e vamos conversando. Até a próxima!